sacrifício pela presença. Nós vivemos numa geração onde nós temos sacrificado por tantas coisas. Nós temos sacrificado para a realização dos nossos sonhos. Temos sacrificado para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Temos sacrificado para que a nossa casa venha ter estabilidade. Temos sacrificado muitas coisas para que as coisas boas aconteçam. Agora o Espírito Santo de Deus marcou um encontro comigo e com você aqui essa noite, pedindo para que nós venhamos voltar o nosso sacrifício, aquilo que deveria ser a prioridade na nossa vida, sacrificar pela presença de Deus, para que nós venhamos a ter a companhia de Deus, a amizade de Deus, muito mais do que o favor de Deus. Uma frase que nós ouvimos aqui certa vez do pastor Mike Dial. Quem lembra do pastor Mike Dial que esteve ministrando aqui, que passou por grandes provações, tribulações? Lembra? O pastor Mike Dial veio de São Paulo, ministrou para nós. Lembra do testemunho dele, que forte? Eu vou falar uma frase aqui, de repente você vai lembrar. Você lembra quando ele falou bem assim, ó: eu só consegui entender que Deus era tudo o que eu precisava quando Ele foi a única coisa que eu tinha. Você lembra disso? Chegou um tempo que ele aprendeu isso de Deus e disse assim, ó: eu aprendi, eu entendi que Deus era tudo o que eu precisava quando Ele foi a única coisa que eu tinha. E Deus tem falado muito forte ao meu coração. Eu espero a compreensão e que o Espírito de Deus venha ministrar o seu coração de uma maneira poderosa, porque muito mais do que colocar as coisas embaixo dos nossos pés, Deus quer pegar você e elevar a níveis maiores. A felicidade não depende de alguma coisa que vai acontecer. A felicidade na minha e na sua vida depende de uma coisa que já aconteceu. E aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor se deu como sacrifício vivo para que eu e você entendêssemos o propósito da vida. Então quero que você diga bem forte comigo: a minha vitória não depende do que vai acontecer, depende do que já aconteceu. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Diga para a pessoa que está do outro lado: a sua vitória, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você é mais do que vencedor, aplauda bem forte esse Deus. Você não vai vencer, você já é o vencedor. Toda vez que a frase sai da minha boca dizendo assim, ó: eu ainda serei satisfeito, eu ainda serei feliz quando isso ou aquilo acontecer, eu estou revelando a minha escravidão da condição. Mas Deus chamou eu e você aqui para que a gente venha viver a um nível de intimidade mais profunda com Ele, Carlinhos. O que o Brasil precisa não é que a crise vá embora. O que a nossa geração precisa não é que a crise vá embora. O que a nossa geração precisa é ser cheia da presença de Deus. O que a nossa geração precisa é ser cheia do Espírito Santo de Deus. O que a nossa geração precisa não é de um milagre, é de o dono do milagre caminhando com a gente dia e noite, dia e noite. A minha dependência do milagre revela a carência da presença. Toda essa crise revela que a nossa geração está dependente está carente da presença de Deus. Olha só o texto que eu quero compartilhar com você, está em 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra mais uma vez? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, ela muitas vezes esmaga a nossa reputação, sabia, Carlos? É por isso que é loucura para o homem,
Porque nós olhamos para os resultados, mas Deus olha para o coração. Deus não vê como o homem vê. Nós olhamos para aquilo que é externo, Deus olha para aquilo que é interno. É por isso que eu vejo pessoas em um nível de pobreza extrema se suicidando e pessoas com muito dinheiro se suicidando também. É assim ou não é? Ou só eu que percebo isso? É assim ou não é, gente? Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são muito felizes, e pessoas que têm muito dinheiro e são infelizes. Eu conheço pessoas que não têm nem o que comer e são infelizes, e pessoas que não têm o que comer, mas são felizes. O que diferencia isso é a convicção. É a convicção de que Deus é tudo que a gente precisa. Quando isso virar verdade dentro dos nossos corações, quando isso se tornar uma realidade dentro dos nossos corações, a felicidade e a satisfação vai fluir de dentro de nós de uma forma tão poderosa, e o diabo não vai ter mais com que atingir você. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero profetizar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. O inimigo pode até usar a situação ou condição para tentar atacar você, mas você está protegido, guardado, refugiado na presença do Senhor Jesus, e você não será atingido. Se você acredita, aplauda bem forte, filho de Deus. Nós podemos até ser atacados, mas nós não seremos atingidos. Enquanto o homem busca a reputação, Deus busca a realização do propósito. Quantos vocês acham que olharam para Jesus desde? Jesus, que tinha sido prometido pelos profetas, que tinha andado na boca dos profetas, um rei que viria com um governo sobre os seus ombros, traria a solução, dominaria a terra, pastor Djalma, dominaria tudo, e estava na boca dos profetas, ele vai vir, vai fazer e tal, e veio Jesus, totalmente na contramão daquilo que o homem pensava, totalmente na contramão daquilo que o homem imaginava. Sabe, olhando para isso que eu quero trazer para você, para isso que eu quero hoje acordar você a um pensamento, eu vejo esse Jesus, certa feita na sua caminhada, caminhando sobre as águas. Você conhece essa passagem? Conhece? Ele vem caminhando sobre o mar da Galileia, e quando eu vejo isso, eu me lembro no Antigo Testamento, quando o mar também foi um problema na vida daqueles que serviam a Deus. Duas épocas diferentes, mas o problema era o mesmo. O mar era um problema para o povo de Israel, assim como foi um problema para os discípulos do Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, para que o povo adorasse a Deus, para que o povo pudesse ter uma experiência com Deus, para que o povo pudesse se alegrar em Deus, o que aconteceu lá no Mar Vermelho foi que, você conhece a história, Moisés toca no mar e o mar se... O que eu entendo olhando para isso? Aquele momento foi Deus dizendo assim, ó, eu vou remover o problema diante de você e você vai caminhar. Eu vou remover o problema diante do povo para que o povo conheça o meu poder. Eu vou remover o problema diante do meu povo para que o meu povo possa adorar o meu nome. Mas aquilo era uma manifestação extraordinária, mas era condicionado à circunstância. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui, né? Ou seja, para o povo adorar, o problema tinha que sair da frente do povo. Só que aquilo não era sustentável. Diga comigo, aquele estilo não era sustentável. Por quê? Porque o povo, quando o mar se abria, adorava. Se o mar não se abria, o povo murmurava. Se descia comida do céu, o povo adorava. Se não descia, o povo já abria a boca murcha e começava a reclamar. Não era sustentável. Mas daí agora vem Jesus trazendo um novo pacto. Agora vem Jesus trazendo uma nova ideia. Agora vem Jesus dizendo o seguinte:
eu não vou deixar mais a adoração da sua boca condicionada a um milagre acontecer ou não. Agora vai fazer o seguinte: agora eu vou colocar um milagre dentro de você. Agora eu vou ser o milagre dentro de você. Agora eu vou colocar a fonte dentro de você. E não importa mais agora com problema ou sem problema, eu vou pegar você e vou te dar a capacidade de caminhar por cima do problema. Se você acredita, eu quero que você levante a sua mão mais uma vez. Eu quero que com a mão levantada você diga: Deus, diga: Deus, me enche a tal ponto que eu vou caminhar sobre os meus problemas. Que eu vou caminhar sobre os meus problemas. Se você acredita que você vai ser cheio disso mesmo, aplauda bem forte o Filho de Deus mais uma vez, mais uma vez. Vire mais uma vez para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, a presença é mais importante do que o milagre. Diga: a presença de Deus é mais importante do que o milagre. Então, se precisa sacrificar na direção de algo para gerar felicidade, sacrifique na direção de atrair a presença de Deus da sua vida, na sua vida. Olha isso aqui que eu vou dizer para você: invista mais tempo em buscar a presença de Deus do que realizar as promessas que Ele te fez. Quando eu invisto mais tempo na presença de Deus do que em decorar os princípios do reino, eu tenho capacidade de viver os princípios que eu aprendi. Deu para pegar o que eu falei? Vocês lembram da história de Jó? Lembra da história de Jó? Jó tinha muito. Daí o que aconteceu? Aconteceu uma treta no céu. Daí o diabo chegou para Deus e disse assim: ó, é porque ele tem muito que ele te adora. Daí Deus disse assim: ó, não é não. Ele é um cara reto, ele se desvia do mal, ele me ama. E o diabo não ama nada, isso é só porque ele ganha tudo que ele quer. Daí Deus falou assim: então nós vamos ver que agora nós vamos pro fight agora. O diabo veio, começou a destruir as condições de Jó. Começou a roubar aquilo que Jó tinha. Começou a tirar aquilo que Jó tinha. Jó passou por um período terrível na vida dele. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a reputação, ele perdeu a fama, ele perdeu os filhos. Ele ouviu até uma palavra contrária da própria esposa. Ele ouviu os amigos chegar perto deles, Isa, e dizer assim: ó, alguma coisa tu fez, alguma coisa aconteceu. Mas a palavra diz que Jó não blasfemou contra Deus. Jó permaneceu na presença de Deus. Jó estava com muitas indagações no seu coração, mas ele sabia que por fim o Senhor se manifestaria na terra, e para tudo aquilo existia um propósito. O segundo estágio de Jó foi muito melhor do que o primeiro que ele estava. Ele recebeu muito mais do que aquilo que ele tinha, porque a fé de Jó estava baseada em Deus. Tanto que depois dessa experiência ele disse assim: ó, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu o conheço de verdade. Eu volto a dizer, gente, tudo que está acontecendo ao redor desse mundo, tudo que está acontecendo, existe um propósito. E antes de pedir para que a crise vá embora, antes de pedir para que os milagres aconteçam, vamos perguntar para Deus qual é a vontade dEle com tudo isso que está acontecendo, para que a presença dEle incendeie dentro dos nossos corações mais uma vez, e nos desperte, e nos faça viver coisas poderosas e extraordinárias com Ele. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez e coloque as duas mãos no seu coração assim. Feche os seus olhos e coloque mais uma vez as mãos no coração. Agora, se tinha alguma coisa que te roubava da presença de Deus, se tinha alguma coisa que distraía você da presença de Deus, eu quero que agora você coloque na mão dEle. Se era o dinheiro que te preocupava e roubava o seu tempo, eu quero que você entregue a condição financeira na mão dEle agora. Se é a enfermidade que tem roubado a sua paz, eu quero que você pegue e coloque a sua saúde na mão dEle agora e atraia a presença de Deus para a sua vida. Se é alguma falta, família, alguma coisa que estava roubando o lugar de Deus no seu coração, Ele quer que você sacrifique agora pela presença dEle. Se tem alguma coisa que você amava mais do que você ama Deus, Ele quer que você sacrifique agora pela presença dEle.
e ore. O Espírito Santo me fez uma pergunta uma vez, através da ministração de um pastor, lá numa imersão. Ele disse assim: quando foi a última vez que você esteve na minha presença simplesmente pelo prazer de estar? E essa pergunta ele faz para você aqui essa noite. Quando foi a última vez que você esteve na minha presença simplesmente pelo prazer de estar? E eu não estou falando de você agradecer por aquilo que ele fez. Eu estou falando de você só estar na presença pela companhia dele, só por isso. Quando foi a última vez? É isso que nós precisamos, gente. Porque Pedro, antes de se encher do poder do Espírito Santo de Deus, ele só arrumava problema, só arrumava confusão. Ele ouvia aquilo que Jesus ensinava, mas quando o Espírito de Deus influenciou, quando o Espírito de Deus inflamou o coração de Pedro, tudo foi colocado no lugar. As coisas começaram a fazer sentido. As coisas vão começar a fazer sentido na sua vida quando o Espírito de Deus invadir o teu coração, incendiar você. Quando o Espírito de Deus fazer uma tocha dentro de você e você ficar aceso para Ele. Você já passou por essa fase? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Já passou? Sim ou não? Ou só eu passei? Quem já passou aqui? Levanta a mão só para ver se eu não estou sozinho aqui. A gente passa por essa. Por que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui? Antes de você pedir um milagre, peça para Deus: o que o Senhor está fazendo com isso aí tudo? Me faz entender. Eu quero compartilhar com você. Uma vez eu estava pedindo um negócio para Deus, e pedindo um negócio para Deus, e não acontecia. E eu, mas e aí, velho? Cara, eu estou orando, eu estou fazendo, Até que um dia o Espírito de Deus ministrou muito forte ao meu coração: você precisa estar apto para que você não venha ser roubado por aquilo que eu vou colocar na tua mão. Sabia que existem coisas de Deus que já estão prontas, Ele quer colocar na nossa mão, mas nós não estamos aptos a receber ainda. Quando eu entendi isso, Carlos, eu mudei. Eu falei assim: ó Deus, então antes de me dar, eu não quero nada antes que eu esteja pronto para receber. Prepara o meu coração para receber. Cara, sem mentira, o que eu estava pedindo para Deus já fazia uns 4 anos. Quando eu orei isso, em menos de uma semana Deus colocou na minha mão. Fazia 4 anos que eu estava pedindo, Gilmar. E quando eu mudei simplesmente a minha oração, quando eu mudei o posicionamento do meu coração, disse: Deus, me prepara então para receber. Se eu não estou pronto, eu quero estar pronto. Eu não quero mais enquanto eu não esteja pronto. Cara, Deus só precisava ouvir isso. Ele colocou em uma semana de uma forma poderosa na minha mão. Eu vi um milagre acontecer. Eu quero que você estenda a sua mão, que eu quero profetizar. Estenda a sua mão para frente, em nome de Jesus, com uma decisão, uma mudança no posicionamento do teu coração, que vai acontecer essa noite com novos propósitos. Aquilo que já fazia anos que você estava pedindo, em menos de uma semana Deus vai colocar na sua mão e vai servir de bênção e não de maldição. Se você acredita, faz barulho, faz barulho. O nosso Deus é interessado em fazer milagre, mas Ele não quer que o milagre roube o lugar dele na nossa vida. Você sabe disso? Você concorda nisso comigo? Então, de tudo que você, a partir de hoje, de tudo que você puder investir o seu tempo, invista em buscar a presença de Deus. O maior tempo da sua oração tem que ser: me enche da tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti, eu quero ser cheio de ti. Mais do que orar pelo seu chamado, mais do que orar pelo seu ministério, mais do que simplesmente orar por uma intervenção divina no seu emprego, nas suas finanças, na sua família, em qualquer coisa, diga assim: ó, me enche. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue transformar tudo que acontece na vida dela de uma forma benéfica, e ela consegue adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, você fica de pé aplaudindo o Filho de Deus. Você que fica de pé aplaudindo o Filho de Deus.